A primavera sempre chegava de repente em Silver Creek. Foi como se alguém tivesse acionado um botão invisível, durante a noite. As nevascas cinzentas do inverno se transformaram em torrentes de lama escorrendo pelo asfalto rachado da rua principal. O ar fresco e úmido carregava consigo o aroma de terra molhada. Enquanto as árvores, agora floridas, começavam a cobrir de verde todos os cantos da pequena cidade. Porém, para Lauren Clark, a mudança de estação não significou um renascimento, mas sim marcou o início de uma longa temporada de perguntas sem resposta e noites sem dormir. Era uma típica manhã de quarta-feira. Fria para a primavera, Lauren ajustou a gola do casaco bege e caminhou pela calçada, olhando preguiçosamente para as vitrines das lojas. A luz suave do sol da primavera refletia nas janelas da antiga biblioteca. Enquanto um grupo de adolescentes comentava animadamente sobre o novo filme no único cinema da cidade. As ruas pareciam calmas, mas por dentro o caos começava a se formar sem que ninguém percebesse. A mulher caminhava com passo firme. Como sempre, seu rosto mostrava uma expressão serena. Mas a tempestade que assolava dentro dela era outra história. Durante 25 anos, ela foi uma mulher organizada e controladora, sempre mantendo tudo trancado a 7 chaves. Com tudo planejado, desde pagamentos mensais até férias em família. Ele era a própria imagem da perfeição. Mas havia algo no ar esta manhã. Algo que parecia um peso crescente em seu peito. Como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Ele parou em frente ao prédio Construção Silver Creek, onde atuou como chefe de contabilidade. Seu olhar foi para as portas de vidro, que se abriram imediatamente ao vê-la. Ele acenou para o guarda e subiu para o primeiro andar. Ao longe, no pequeno escritório que transformara em local de trabalho, viu a pilha de papéis que a esperava. O relatório trimestral deveria ser entregue antes da tarde. Mas nada disso lhe importava naquele momento. Ela abriu a agenda no celular e viu a mensagem que havia recebido do marido. Ron. Tarde hoje à noite. Grande pedido. Era a terceira mensagem desta semana. E em cada uma delas Ron dizia a mesma coisa, seu trabalho o mantinha ocupado. Às vezes até meia-noite. Lauren franziu a testa. Algo não se encaixou. Por que tão tarde? Ron sempre foi pontual. Ou pelo menos era isso que ele tinha sido até agora. Nos 25 anos de casamento, ela aprendeu a confiar nele. Nas suas rotinas. Nos seus compromissos. Mas ultimamente algo mudou. E naquela tarde, algo dentro dela lhe disse que o que parecia ser uma simples ligação de negócios era muito mais do que isso. O telefone vibrou mais uma vez, interrompendo seus pensamentos. Desta vez, foi uma notificação por mensagem de texto de sua filha, Cassie, lembrando-a da prova do vestido de noiva. Lauren, momentaneamente aliviada de seu desconforto crescente, concentrou-se na resposta e esqueceu momentaneamente o que acabara de ler. Ela saiu do escritório, mal olhando para os números e colunas de contas que ainda estavam empilhados à sua frente. Sua mente estava longe, muito além dos números frios da empresa. Enquanto caminhava pela rua principal, Lauren tentava se concentrar nos pequenos detalhes que geralmente a faziam sentir-se conectada com casa. Duas senhoras idosas no supermercado ficaram em silêncio quando ela passou e um sorriso nervoso cruzou seus rostos. A imagem perfeita da cidade provinciana, onde todos se conheciam, onde nada ficava escondido por muito tempo. Uma comunidade pequena e tranquila, com pouco mais de 15.000 moradores, que parecia ser o cenário perfeito para a estabilidade familiar. Ao chegar em sua casa, ele parou por um momento. A caminhonete de Cassie estava estacionada na garagem, indicando que sua filha já havia chegado. A luz da cozinha estava acesa e o cheiro de frango assado, o prato favorito de Ronnie, flutuava no ar, envolvendo o ambiente com sua fragrância caseira. Lauren, com um leve sorriso, entrou na casa e foi até a cozinha. Olá, mãe, disse Cassie, erguendo os olhos do fogão e sorrindo. Fiz o frango com receita da vovó. Papai disse que ia ser tarde. Lauren assentiu com um sorriso. Embora seu coração estivesse estranho, o rosto da filha refletia uma energia vital que lhe parecia tão estranha. Tão diferente da quietude que sentia dentro de si. Enquanto Cassie servia o jantar, Lauren tirou os sapatos e pendurou-o sobretudo no corredor. Como sempre fazia, ele quase herdou a capacidade dela de manter tudo organizado e, assim como a mãe, também exibia uma estrutura que lhe dava segurança. Os dois jantaram juntos. Enquanto discutiam notícias locais e anedotas do cotidiano, Lauren tentou se concentrar na conversa. Mas seus pensamentos continuavam voltando para a mensagem de Ron. Por que ele estava tão ausente ultimamente? Durante todo o dia, sua mente se voltou para a pergunta que não ousava fazer em voz alta: há algo que você está escondendo de mim? A resposta viria muito mais cedo do que eu pensava. A noite avançava e, como sempre, Ron chegou tarde, justamente quando Cassie já tinha ido dormir. Cheirava a óleo de máquina. Mas também a outra coisa. Um perfume floral. Lauren ficou em silêncio, observando o marido correr para o chuveiro. Como se nada tivesse mudado. Ele estava sempre ocupado, sempre em movimento.
Mas algo em seu comportamento a deixava desconfortável. Porque cheirava a perfume de outras pessoas. Naquela noite, enquanto Lauren estava deitada na cama olhando para o teto, ela sentiu um aperto no peito. O latido de um cachorro vizinho e o farfalhar das árvores foram os únicos sons que quebraram o silêncio. Tudo parecia estar em ordem. Mas por dentro ele sentia como se algo estivesse desmoronando. Uma engrenagem de sua vida. Uma peça fundamental que existia há anos. Começava a girar mais lentamente. O pensamento lhe ocorreu: algo não está certo. Na manhã seguinte acordou cedo. Como sempre. Com a rotina da sua vida perfeitamente calculada. Mas algo, no fundo dele, lhe dizia que desta vez as coisas não seriam as mesmas. Enquanto o café da manhã era preparado na cozinha, a luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, iluminando a mesa da sala de jantar. Lauren olhou para a xícara de café em suas mãos. Mas não conseguiu evitar que seus pensamentos voltassem para a noite anterior. O perfume floral em sua camisa. Aquela fragrância que não era dela. Que não lhe pertencia. Ele não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Porque Ron, seu marido de 25 anos, cheirava como o perfume de outras pessoas. Era uma pergunta que martelava em sua cabeça. Como um tambor que martelava seus pensamentos. É o pior de tudo. Ele não queria enfrentar essa realidade. Ele não queria que sua vida, sua estabilidade e seu casamento desmoronassem como um castelo de cartas. Mas ele sabia que as mentiras só poderiam ser sustentadas por um tempo limitado. Naquela tarde, quando Lauren voltou do trabalho para casa, ela percebeu. Ron estava lá, na garagem, consertando um carro como sempre. Mas algo em seu comportamento não era o mesmo. A maneira como ele olhou para cima quando a viu entrar. Como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Como se não quisesse que ela visse. Os nervos de Lauren começaram a se intensificar e seu coração batia forte no peito. Algo estava errado. Ele decidiu que não poderia continuar ignorando os sinais. Toda a sua vida foi construída com base na confiança. Ron era o homem em quem ela confiava. Seu parceiro, seu marido, e ela sempre pensou que o conhecia. Mas naquele momento, enquanto o observava trabalhar no carro com as mãos engorduradas, ela sabia que havia algo que ela não conseguia variador. Algo que ele vinha escondendo há tanto tempo. Ron, ela disse com voz firme, quebrando o silêncio da tarde. Preciso que conversemos. Ele olhou para cima. Um olhar que, por um segundo, foi hesitante. Algo que eu nunca tinha visto nele antes. Seu rosto, normalmente tão confiante e seguro, agora estava tenso, como se esperasse que algo o atingisse. Sobre o que você quer conversar? Ele perguntou, tentando sorrir, mas seu tom soou forçado. Quase como se ele estivesse tentando esconder alguma coisa. Lauren olhou para ele, seus olhos penetrantes, tentando ler cada gesto dele. Eu sabia que algo estava acontecendo. Algo não estava certo. As memórias dos 25 anos de casamento começaram a desmoronar. Como se tudo fosse mentira. Os segredos que ele guardava há tanto tempo. As madrugadas de trabalho que nunca haviam feito sentido antes. As desculpas para chegar atrasado. Tudo começou a se encaixar em sua mente. Ron, ela disse com uma voz suave, mas cheia de uma tensão que ele não pode deixar de notar. Eu sei que algo não está certo. Com quem você esteve? Porque você cheira a perfume floral. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ron permaneceu no mesmo lugar. As mãos ainda no motor do carro. Como se não soubesse o que dizer. Seus olhos evitaram os dela. Olhando para o chão. Para as ferramentas espalhadas. Como se tudo isso fosse mais importante do que a mulher com quem ele havia compartilhado sua vida. Lauren. Sua voz tremeu por um momento antes que ela pudesse continuar. Não é o que parece. Não é o que parece. Essa frase. Aquela maldita frase. Eu já tinha ouvido antes. Em filmes. Em músicas. Mas agora que ela ouviu isso vindo dos lábios do marido. Seu rum. Eu sabia que não havia como voltar atrás. Não importava o que ele dissesse. Não importava o que ele explicasse. A verdade estava diante dela e ela sabia disso. Eu não podia mais ignorar isso. Não é o que parece. Ronnie. Sua voz aumentou agora. Cheia de dor e fúria reprimida. A mulher com quem você esteve não é o que parece. As horas em que você está atrasado não são o que parecem. O perfume que você usa nas roupas não é o que parece. Ron não respondeu imediatamente. Seus lábios se abriram e fecharam. Mas as palavras não saíam. Lauren deu um passo em direção a ele. Sua respiração acelerada. O nó em sua garganta ficando cada vez maior. Eu não podia mais ignorá-lo. Eu sei tudo, Ron, ele disse determinado. Sua voz agora mais firme do que nunca. Eu sei tudo. Finalmente. Ele olhou para ela e viu a derrota nos olhos dela. Os olhos de Ron não eram mais os de um homem confiante. Mas os de alguém que sabia que havia perdido. Que havia sido descoberto. E não havia como voltar atrás. Sinto muito, ele murmurou. Sem ousar olhar diretamente para ela. Lauren não suportou essas palavras. Desculpe. Isso era tudo o que ele tinha a dizer depois de tudo o que havia feito. Depois de toda a vida que construíram juntos. Tudo o que ele fez por ele.
por eles. Naquele momento, ela soube que seu casamento, sua vida, não tinha mais sentido. Tudo o que ele acreditava ser sólido e verdadeiro estava desmoronando diante de seus olhos. O homem com quem ela compartilhou tudo, o homem que ela amou, não existia mais. Ron olhou para sua esposa uma última vez e havia uma mistura de arrependimento e tristeza em seus olhos. Mas Lauren, com o coração partido, virou-se e caminhou em direção à porta. Ele não poderia ficar ali nem mais um segundo. Nada mais era o mesmo. Nada seria o mesmo novamente. A tarde passou lentamente. Lauren sentou-se na beira da cama, os olhos fixos no celular que estava na mesa de cabeceira. Ele havia mandado Ron para fora de casa naquela manhã. Eu mesmo, ele disse com firmeza. Eu não aguentava mais. Seu mundo, que sempre foi tão controlado, tão calculado, tornou-se um caos. A traição estava ali, aberta, palpável, e a angústia de ter que enfrentar a verdade afogou. Mas ele não podia fugir do que havia acontecido. O escândalo já existia e o seu mundo de aparente perfeição estava desmoronando. A cidade, Silver Creek, uma comunidade pequena e fechada, começava a murmurar. A notícia se espalhou rapidamente. Eu sabia que não demoraria muito para chegar aos ouvidos de todos. Como eu esconderia isso? Poderia. Ao longo dos anos, Lauren construiu uma reputação impecável. Sua família, seu marido, seu negócio, tudo parecia perfeito. Como uma máquina bem lubrificada. Mas esse ideal foi destruído em questão de dias. A mentira foi desmascarada, e a reação da comunidade não demorou a chegar. O primeiro boato surgiu naquela tarde. Quando Marta, a secretária da loja, ligou para ela. Sua voz tremia com uma mistura de compaixão e surpresa. Lauren, você está bem? Todo mundo na cidade já sabe disso. Lauren não precisava de confirmação. Eu já sentia isso no ar. Nos sussurros das pessoas no supermercado. No olhar da velha que sempre cumprimentava educadamente na rua. O julgamento social havia começado. E ele sabia que Silver Creek não esqueceria facilmente. A ligação foi breve. Marta ofereceu seu apoio, mas Lauren já havia se decidido. Ele não queria ficar em casa esperando a fofoca se espalhar. Ele não queria ser mais uma vítima das fofocas da cidade. Ela saiu às ruas, determinada a assumir o controle do que ainda poderia salvar. No dia seguinte, no supermercado local, Lauren foi recebida por olhares furtivos dos vizinhos. Os murmúrios cessaram quando ele entrou e a atmosfera ficou carregada de tensão. Como se a cidade inteira estivesse esperando que ela fizesse alguma coisa. Que reagisse de alguma forma. Ao passar pela Sra. Abbott, a mulher no Toyota surrado, Lauren percebeu que a velha a encarava. Mas rapidamente desviou o olhar. Como se temesse que algo escapasse de seus lábios. Lauren, incapaz de ignorar o desconforto, aproximou-se dela. Foi um bom dia, Sra. Abbott? Lauren perguntou, tentando manter a voz calma. Mesmo que o peso do olhar da mulher mais velha a estivesse esmagando. Sim, querido. Está tudo bem, respondeu a Sra. Abbott. Sem muita convicção. Seu sorriso foi forçado. Sua voz hesitante. A saudação foi educada. Mas tudo em seu comportamento lhe dizia que algo havia quebrado. As pessoas não sabiam como reagir. Todos conheciam Lauren, mas também sabiam que a vida perfeita dos Clark não era mais assim. A vergonha se espalhou como uma sombra pela casa deles. Naquela tarde, enquanto Lauren voltava para casa, ela parou no Red Coyote, o bar local onde Ron costumava ir depois do trabalho. As pessoas já estavam falando sobre ele. De Savannah, dos dois. O bar estava vazio quando Lauren entrou. E não era porque era cedo. Foi a atmosfera que mudou. A Sra. Page, a gerente do clube, cumprimentou-a com um sorriso que não conseguia esconder seu desconforto. Lauren, disse a Sra. Page, com um sorriso tenso. Como vai você? Como você acha que eu estou? Lauren respondeu, sem esconder o sarcasmo. A mulher não respondeu, mas seus olhos brilharam com um misto de pena e curiosidade. Ela sabia que Lauren havia sido humilhada publicamente. Mas também sabia que não seria a última. Naquela mesma noite, Ron não voltou para casa. Ele não se preocupou em dar uma explicação. Nem fez nenhuma tentativa de se desculpar. Não havia nada que ele pudesse dizer para reparar o irremediável. A vergonha da traição o deixou isolado. Isolado. Na sua ausência, Lauren passou a noite acordada, ouvindo os ecos dos murmúrios. Imaginando o marido, sozinho, em algum lugar, enfrentando o julgamento da cidade. Na manhã seguinte, os efeitos da traição foram sentidos ainda mais profundamente. A oficina de Ron, Clark Motors, estava vazio. Os mecânicos, aqueles que sempre foram parte fundamental do seu negócio, começaram a deixar o local. Ninguém queria trabalhar para ele. Alguns dos funcionários já haviam encontrado trabalho na loja de um concorrente próximo. Os clientes começaram a cancelar seus compromissos. A reputação de Ron estava desmoronando mais rápido que seu casamento. Lauren viu da janela dela naquela manhã. Os mecânicos saíam da oficina caminhando com um misto de alívio e desdém. Seu negócio,
Aquele que ele dirigiu com tanto esforço durante anos. Estava morrendo diante de seus olhos. O telefone do escritório permaneceu em silêncio. As ligações que antes eram frequentes desapareceram. A imagem de Ron, o homem que tinha sido o pilar da sua família, estava a evaporar-se, com ela. As esperanças de um futuro próspero. A comunidade de Silver Creek já havia tomado a sua decisão. O silêncio foi substituído por uma condenação pública emitida por toda a cidade. Ron foi escolhido. Enquanto isso, Lauren começou a assumir o controle de sua vida. Ela não era mais a mulher que ficava em casa esperando, suportando a vergonha. Ela não era mais a esposa que tentava salvar o irremediável. Era hora de reconstruir, não só a sua vida, mas também a percepção que os outros tinham dela. Os rumores sobre seu casamento desfeito já haviam começado. Mas ela, pelo menos, teria controle sobre o que aconteceria a partir de agora. Os dias seguintes foram uma mistura de tensões e revelações para Lauren. A cidade de Silver Creek, tão pequena e sempre tão tranquila, agora parecia um cenário de constantes provações. Cada passo que dava, cada conversa no supermercado, cada encontro na rua parecia carregado de um olhar pesado de desaprovação ou curiosidade mórbida. Ninguém ousava falar abertamente, mas os murmúrios eram incessantes, como o vento que açoitava a rua principal no final de cada tarde. No entanto, Lauren, embora dividida por dentro, começou a reconhecer algo em si mesma que antes permanecia adormecido, a força que ele nunca soube que tinha. Com o passar dos dias, o telefone tocava em seu escritório. As ligações eram sempre as mesmas e, embora seus colegas de trabalho e amigos tentassem oferecer apoio, Lauren preferia não falar muito sobre o assunto. Ele sabia que qualquer palavra que pronunciasse apenas alimentaria mais fofocas. As pessoas estavam observando, esperando sua queda, mas ela se manteve firme. Começou a ignorar os olhares curiosos e as perguntas impertinentes. Ele sabia que sua prioridade agora era sua filha, Cassie, e o futuro que poderia construir. Longe das sombras de seu casamento destruído. Quase, por sua vez, ela ficou completamente arrasada, embora tivesse crescido sabendo que sua mãe e seu pai se amavam. Ele sabia que a família que conhecia não existia mais. A dor era palpável em seu rosto, e embora tentasse manter a compostura, Lauren sabia que sua filha sentia a mesma angústia que ela. Mas, ao mesmo tempo, Cassie também era a fonte de sua força. Eu tinha que ser um exemplo para ela. Mostrar que até as coisas mais dolorosas poderiam ser superadas. Um dia, depois de Cassie terminar o seu turno no refeitório, Lauren convidou-a para um passeio. Eu sabia que tinha que conversar com ela. Não só como mãe, mas também como mulher que precisava compartilhar o que sentia. Sem máscaras, sem pretensões. Quase, disse Lauren, enquanto caminhavam pelo parque local, observando o pôr do sol transformar o céu em um dourado suave. Eu sei que tudo isso está afetando você. Estou sofrendo também, mas não quero que você se sinta culpado pelo que aconteceu. Ele quase olhou para ela, com os olhos cheios de lágrimas. Mas Lauren viu algo mais ali, uma força nascente. Uma decisão de continuar, de não se deixar consumir pela dor. Eu sei, mãe, eu simplesmente não entendo como algo assim pode acontecer. Depois de tudo que fizemos em família, sua voz falhou por um momento, como papai pode fazer isso? Lauren a abraçou, segurando-a contra o peito. Ele sabia que as respostas não eram fáceis. Que a compreensão levaria tempo. Mas eles também sabiam que não poderiam ficar presos ao passado. Eu sei que é difícil, querido, mas você tem que entender uma coisa importante: você e eu estamos nisso juntos. E embora ele tenha falhado, não somos culpados do que ele fez. Vamos reconstruir nossas vidas. Mesmo que isso demore, sempre haverá um caminho a seguir. E prometo a você que não deixaremos que isso nos afunde. As palavras de Lauren ecoaram em sua mente pelos próximos dias e, embora a dor não tenha passado imediatamente, algo começou a mudar dentro de ambas. Eles se comprometeram a seguir em frente, juntos, apesar da tempestade que os atingiu. As pessoas, entretanto, continuaram a assistir, mas o que eles não sabiam era que Lauren havia tomado uma decisão crucial. Apesar da humilhação pública, apesar dos rumores e fofocas, ela não seria uma vítima. Não seria. A mulher que dedicou a vida à construção de uma casa, de um negócio e de uma família não permitiria que um erro destruísse tudo o que havia conquistado. Eu estava no controle, e eu ia pegar. Uma tarde, enquanto estava no supermercado, viu um grupo de mulheres da aldeia murmurando entre si. Quando Lauren se aproximou das caixas, ela percebeu como os olhares deles se voltaram para ela. E o desconforto era quase palpável. Lauren não fez nada. Continuou andando, de cabeça erguida, sem dar a esses sussurros a importância que antes lhes daria. Quando chegou em casa, decidiu que era hora de conversar. Eu não queria viver sob o peso da vergonha. Eu queria que toda a cidade soubesse disso, não desistiria. Foi quando, no final da tarde, ele ligou para a mídia local. Ela conversou com uma das jornalistas do jornal local. Uma mulher que sempre teve uma relação profissional com ela.
Ela sabia que a atenção dos repórteres estava voltada para ela. Mas não se importava. O que importava para ele era como ele lidaria com isso. Tenho uma coisa que quero que você saiba, disse ele ao jornalista, com a voz firme e clara. Não serei a esposa submissa que aceita a infidelidade e se esconde nas sombras. Ron cometeu um erro e decidi que não posso mais ir com ele. Estou assumindo o controle da minha vida. Estou reconstruindo tudo o que ele destruiu e vou seguir em frente. Por mim e por minha filha. A jornalista ouviu em silêncio e Lauren notou que a resposta da mulher foi tão sincera quanto as palavras que acabara de dizer. Eu admiro você, Lauren. Nem todo mundo teria coragem de fazer o que você acabou de fazer. Naquela mesma noite, a história da traição de Lauren e Ron apareceu no jornal local. Não foi um escândalo sensacional ou uma história cheia de fofocas. Foi uma história de coragem e resiliência. Lauren não falou apenas sobre o que sofreu, mas sobre como se recuperou, sobre como lutaria pelo futuro, por si mesma e pela filha. Na manhã seguinte, quando as pessoas leram as notícias, muitas mudaram de atitude em relação a elas. Alguns se sentiram inspirados, outros ficaram envergonhados por tê-la julgado sem conhecer sua história completa. Mas o mais importante para Lauren foi que ela finalmente recuperou sua vida. E com isso, ele deu um exemplo do que significa realmente seja forte. Na manhã seguinte, o sol brilhava forte em Silver Creek e as primeiras páginas do jornal local já estavam nas mãos da população da cidade. Lauren Clark enfrenta bravamente a traição do marido. Dizia a manchete. Foi uma história sincera e crua, onde ela mesma falou ao jornalista sobre sua dor, mas também sobre seus planos para seguir em frente. No final do artigo havia uma pequena frase que ressoava com a força de uma declaração de independência: nunca serei uma vítima. Nem deixarei que isso defina minha vida. O telefone de Lauren tocou cedo naquela manhã. Era sua amiga Marta, secretária da loja de Ron, cuja voz estava cheia de admiração. Lauren, eu vi o artigo. Não acredito como você é corajoso. Estamos todos falando sobre isso na cidade. E você sabe, muitas pessoas acham que o que você fez foi a coisa certa. Eles aplaudem você, Lauren. Lauren sorriu levemente enquanto segurava o telefone. Foi um conforto estranho, mas ele aceitou. As opiniões das pessoas nunca foram tão importantes para ela. Mas agora, mais do que nunca, ela precisava saber que não estava sozinha. Obrigado, Marta. Eu realmente precisava dizer isso. Não posso mais me esconder. Nem dele, nem de ninguém. Minha vida está mudando e, embora seja doloroso, estou pronto para dar o próximo passo. Naquele dia, no supermercado, Lauren percebeu que o clima havia mudado. Os olhares já não eram cheios de curiosidade mórbida ou de condenação. Agora, havia algo diferente. Eu respeito as mulheres da aldeia, mesmo aquelas que uma vez cochicharam sobre o seu casamento. Saudaram-na com sorrisos mais sinceros. Não porque tivessem esquecido o que havia acontecido, mas porque a maneira como Lauren enfrentou as adversidades lhes mostrou uma força que não esperavam dela. Até a senhora Abbott, que antes não ousara olhar diretamente para ela, parou-a quando ela saía do supermercado. Lauren, disse ele, com a voz suave, mas firme, quero que saiba que sempre a respeitei. Você é mais forte do que eu imaginava. Lauren assentiu, surpresa com as palavras da velha. Mas também agradecida. Eu nunca tive um relacionamento próximo com ela. Mas agora, de alguma forma, as barreiras que a fofoca havia levantado na cidade começavam a desmoronar. As pessoas estavam começando a ver a verdade, com o passar do tempo. As opiniões mudaram. A notícia não ficou apenas em Silver Creek. Chegou a outras cidades próximas e, embora a princípio o escândalo da traição fosse o centro da conversa, aos poucos a narrativa foi desviada. A bravura de Lauren tornou-se o verdadeiro tema da conversa. Sua história foi citada em outras cidades próximas. E não apenas pela dor que passou, mas pela forma como eu tinha enfrentado isso. Ela não era mais apenas a esposa traída, agora era um símbolo de força, de capacidade de reconstrução. Lauren, no entanto, não se permitiu ser apanhada pelo olhar dos outros. Ela sabia que, embora o reconhecimento público a fizesse sentir-se mais forte, o verdadeiro trabalho era reconstruir a sua vida a partir das raízes. Longe de olhares indiscretos, seu negócio, Clark Motors, embora afetado pelo escândalo, ainda estava de pé, mas Ron não tinha muito tempo lá. Os cancelamentos de clientes aumentaram. Os mecânicos, um por um, foram saindo da oficina. Alguns até ligaram para ela, oferecendo apoio. Eles sabiam o que havia acontecido e o que estava desmoronando. Uma tarde, quando Lauren chegou à oficina, encontrou as portas fechadas e a loja vazia. O edifício, que durante anos foi sinônimo de trabalho e confiança, era agora apenas uma estrutura vazia. Como se a própria vida tivesse evaporado dela. Quando ela entrou, viu Ron parado na frente de uma das máquinas. Com a cabeça baixa, eu estava sozinho. A sensação de solidão que emanava dele era palpável. O homem que fora seu companheiro de vida agora parecia um estranho. Lauren, ele murmurou.
como se procurasse alguma explicação. Mas ela não respondeu imediatamente. Ela sabia que qualquer palavra que ele dissesse seria vazia. Uma tentativa de justificar o injustificável. É hora de enfrentarmos a realidade. Ron. A voz de Lauren era firme. Mas também havia uma dor que ela não conseguia esconder. Embora não fosse mais a dor de antes. A dor da traição. Foi a dor da decepção e da perda de algo que fazia parte de sua vida há tanto tempo. Mas não havia mais espaço para mentiras. Eu tomei uma decisão. A oficina agora é minha. E você não faz mais parte da minha vida ou deste negócio. Se você não for embora, eu irei. Ron olhou para ela, sem palavras. Não havia mais nada a dizer. Ele também sabia disso. Eu sei. Sua voz soava quebrada, como se ele não aguentasse mais. É por um momento. Lauren viu a sombra do homem que um dia foi seu companheiro. Mas a sombra desapareceu rapidamente, substituída pela frieza da aceitação. Nos dias seguintes, Lauren foi a responsável pelo fechamento da loja. Os funcionários restantes começaram a procurar trabalho em outro lugar. Ela sabia que a oficina seria a primeira a cair. Mas isso não a impediu. Ele não se importava mais em perder tudo. Porque ela estava reconstruindo sua vida. Passo a passo. Sem ele, ela tinha um propósito agora. Algo que a fazia continuar. Ela tinha Cassie, sua filha, e a confiança de que ela mesma seria capaz de reconstruir o que Ron havia destruído. Uma tarde, sentado em seu novo escritório, olhando para o futuro que decidira tomar nas mãos, pensou em tudo o que havia acontecido. Ela não era mais a mulher que era antes da traição. Ela era alguém novo, alguém com uma visão clara do que queria para si e para a filha. Eu sabia que a vida seguiria em frente. Mas seria diferente. É pela primeira vez em muito tempo. Sentiu-se livre. Os dias foram passando e Lauren continuou com sua rotina, adaptando-se a uma nova vida que se afastava da imagem de esposa perfeita que ela havia sido. Apesar da pressão que o escândalo continuava a exercer sobre a sua família. Algo tinha mudado nela, a clareza de propósito que encontrei após a decisão de encarar a verdade. Ela a libertou de um fardo pesado que, embora difícil de abandonar, começou a aliviá-la. Silver Creek, embora ainda fosse uma cidade pequena e cheia de segredos, estava começando a vê-la de uma maneira diferente. Ela não era mais a mulher vista com pena nem a esposa traída. Lauren se tornou um símbolo de resiliência. As pessoas, mesmo aquelas que a observavam de longe, começavam a entender que ela era mais do que a história que protagonizou. Ela foi a mulher que, diante das adversidades, decidiu não desistir. O negócio, Clark Motors, começou a encontrar uma nova direção. Os clientes começaram a retornar. Embora Ron não estivesse mais na loja, Lauren começou a ganhar a confiança daqueles que se afastaram. Alguns até expressaram o seu apoio a ele, admirando a sua coragem em assumir o comando de tudo. A oficina ainda era uma parte importante da sua vida, mas agora ele a via de forma diferente, como um veículo para a sua independência. Um símbolo da sua capacidade de recomeçar. Uma tarde, quando ela estava na oficina revisando as contas, Marta ligou para ela. Lauren, temos uma oferta para o negócio. É uma boa quantia e, se você decidir vendê-la, poderá começar de novo. Marta não escondeu sua preocupação. Mas também entendeu que a decisão de Lauren era algo que só ela poderia tomar. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as contas à sua frente. A oferta era tentadora. Ele poderia vender tudo, se livrar do negócio e talvez começar algo completamente diferente. Algo que seria só dele. Mas enquanto pensava nisso, a resposta se formou em sua mente. Não, eu não vou vender. Este lugar é meu agora. Marta, não é sobre o que eles me ofereceram. É sobre o que posso fazer com o que já tenho. Marta ficou sentada ao telefone. Surpresa, mas também aliviada. Ela sabia que Lauren havia tomado uma decisão importante, embora estivesse preocupada com o fardo de manter a oficina. A determinação de Lauren era inabalável. Alguns dias depois, Lauren organizou uma pequena reunião com os funcionários da loja. Embora não restassem muitos, aqueles que permaneceram deviam muito a Ron. Mas sua lealdade estava sendo conquistada por seus próprios méritos. Com voz firme, ele falou-lhes sobre o futuro. Esta é a nossa oficina agora, disse ele, olhando para cada um dos mecânicos restantes. Vamos reconstruir isso juntos. Não vou prometer-lhe grandes riquezas. Mas prometo-lhe que será tratado com respeito e justiça. Aqui não há lugar para mentiras ou segredos. Tudo o que fizermos, faremos honestamente, como sempre deveria ser. A reunião foi curta, mas deixou um sentimento de esperança no ar. Lauren sabia que não seria fácil, mas também entendeu que não tinha nada a perder. Se o negócio falisse, ele o faria de cabeça erguida. Se prosperasse, seria graças ao seu esforço e à sua integridade. Uma semana depois, numa manhã ensolarada, enquanto Lauren caminhava até a loja, viu sua filha, Cassie, estacionada em frente à porta. Ele chegou cedo, como se tivesse um mau pressentimento. O que houve, mãe? Cassie perguntou ao vê-la.
Com uma expressão preocupada, Lauren sorriu suavemente, parando na frente dela. Nada que eu não possa resolver. Lauren acariciou sua bochecha, sentindo o calor de sua filha e a segurança de sua presença. Ele sabia que Cassie tinha testemunhado a tempestade. Mas também começava a ver como a vida poderia continuar. Apesar de tudo, vejo você tão calmo, disse Cassie, com um sorriso tímido. Depois de tudo o que aconteceu, pensei que você estaria mais, sei lá, mais perdido. Lauren olhou para ela, seus olhos brilhando com uma mistura de exaustão e serenidade. Eu estava, querido, eu era, mas com o tempo, percebi algo muito importante. Eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que escolho ser. E eu escolhi reconstruir. Para mim, para você, para nós. Ele quase a abraçou, apertando-a com força. Foi o primeiro abraço genuíno que eles se deram em muito tempo. Um abraço de aceitação, de compreensão de que apesar de tudo o que aconteceu, eles tinham um ao outro. Foi o começo de algo novo. Algo mais forte. Com o passar dos meses, Silver Creek começou a ver a transformação de Lauren. O workshop estava prosperando novamente. Embora em um ritmo diferente. Já não existiam grandes contratos nem clientes milionários. Mas o trabalho era constante e honesto. As pessoas começaram a confiar nela. Não só como empresária, mas como mulher, como mãe. A comunidade começou a se unir em torno de Lauren. Havia algo que os unia, respeito pela bravura e integridade de alguém que decidiu não desistir. Enquanto isso, Ron havia partido, como se o peso de sua traição o tivesse expulsado da cidade. Ninguém sabia para onde ela tinha ido e Lauren não se importava mais. Ele se foi, com ele. Sua influência na vida dela. Um dia, depois de um longo dia de trabalho, Lauren estava sentada na varanda de sua casa, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Ela estava quase lá dentro, organizando algumas coisas para o futuro e, por um momento, Lauren se permitiu respirar com facilidade. Eu havia chegado a um lugar que nunca imaginei, um lugar de paz. Embora a vida tivesse mudado, ela não temia mais o futuro. Eu não vivia mais com medo. Um carro parou em frente à casa dela e Lauren ergueu os olhos. Foi Marta. Quero pagar uma bebida para você. Se tiver tempo, disse Marta com um sorriso sincero. Eu sei que o que você passou não foi fácil. Mas quer saber, você conquistou o respeito de todos aqui. Lauren olhou para ela e, pela primeira vez em muito tempo. Seu sorriso era genuíno, porque eu sabia que finalmente estava começando uma nova vida. Os meses continuaram e Silver Creek começou a ver a mudança ocorrida na vida de Lauren. À medida que as estações mudavam, também mudava a paisagem de sua existência. A cidade, que antes era palco de murmúrios e julgamentos, agora havia com uma nova perspectiva. À medida que Lauren assumiu o controle de sua vida, a comunidade se refletiu de alguma forma em sua bravura. Ela havia se tornado um exemplo de melhoria. Cada vez que andava pela rua principal sentia o peso dos olhares. Mas desta vez não eram como antes. Ela não era mais a mulher traída. Não era mais a esposa que sofreu em silêncio. Agora, foi a mulher que decidiu seguir em frente. Com dignidade, independentemente do que os outros pensassem. Às vezes ela encontrava velhos conhecidos de Ron. Pessoas que antes a olhavam com condescendência ou até mesmo desdém. Agora, suas saudações foram corteses. Mas algo mudou neles. Eles respeitavam Lauren. Não apenas como mãe, mas como alguém que encontrou sua própria força. A oficina, Clark Motors, continuou avançando, embora não fosse um grande negócio. Não se tratava mais de ser líder em vendas ou de ganhar grandes somas de dinheiro. Tratava-se de fazer bem. Manter a honestidade em tudo o que você fazia e ganhar o respeito daqueles que você procurava. Lauren nunca parou de trabalhar. Nunca deixou que o medo ou a dor do passado a impedisse. Cada dia era um novo passo em direção à reconstrução. Quase, por sua vez, também cresceu de forma diferente. Apesar da marca que a traição de Ron deixou nela, ele começou a encontrar seu próprio caminho. A jovem perdida, em busca de um futuro fora da sombra do que fora sua família. Começou a estudar medicina. Sua paixão por ajudar os outros crescia a cada dia que passava. Lauren, pelo seu exemplo, mostrou-lhe que não existem barreiras que não possam ser quebradas. Se ele conseguiu reconstruir sua vida depois de tudo o que aconteceu, ela também conseguiu. Um dia, enquanto Lauren estava na oficina organizando alguns documentos, ela viu o telefone comercial vibrando. Ao atender, percebeu que era uma ligação que esperava há semanas. Lauren, meu nome é Marta. A voz da amiga parecia animada. Há uma oferta importante para o workshop. Um cliente potencial que deseja comprar o negócio. Eu sei que você disse que não iria vendê-lo. Mas esta oferta é bastante atraente. É de um investidor de fora da cidade que deseja expandir seus negócios para Silver Creek. Lauren ficou em silêncio por alguns segundos. A oferta era tentadora. Ele poderia vender a loja, sair da cidade e começar uma nova vida em algum lugar diferente. Mas algo dentro dele lhe disse que não era hora de desistir. Este workshop foi sua criação.
Seu esforço e, embora tenha sido um reflexo de sua vida com Ron, agora era seu próprio espaço. Era sua nova identidade. Não estou vendendo, Marta. Lauren respondeu com voz firme. Este negócio representa mais do que apenas uma oficina. Representa o que sou agora. O que superei. O que conquistei. Não vou me livrar disso tão facilmente. Marta fez uma pausa antes de responder. Mas seu tom suavizou. Eu respeito isso, Lauren. Você sabe que sempre te apoiei. Se você mudar de ideia, sabe onde me encontrar. Naquela noite, Lauren sentou-se na sala de jantar de sua casa com Cassie. A luz suave da noite iluminou a mesa enquanto os dois jantavam tranquilamente. Os últimos dias foram de muito estresse. Mas agora tudo parecia ter um propósito claro. Eu estava reconstruindo uma vida que valia a pena ser vivida. Ele quase olhou para ela do outro lado da mesa. Os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e amor. Mãe, quer saber? Eu estava pensando que mesmo que tudo tenha sido difícil, eu me sinto mais perto de você agora. Como se eu finalmente te conhecesse de verdade. E não só isso. Sinto que estou começando a me conhecer também. Lauren sorriu. Um sorriso que nunca foi tão genuíno antes. Ele estava quase certo. Esse processo não consistiu apenas em reconstruir sua vida, mas também em descobrir quem ele realmente era. A dor do passado estava diminuindo, mas seu futuro parecia mais brilhante do que nunca. Eu sei, querido, e prometo a você que aconteça o que acontecer, enfrentaremos juntos. Não importa o que aconteça. Sempre estarei aqui para ajudá-lo. E como você vê, também estou começando a me conhecer novamente. Às vezes o sofrimento nos ajuda a encontrar o caminho. Mesmo que seja doloroso. O tempo passou e com ele as sombras do passado começaram a desaparecer. Lauren não morava mais na mesma casa onde dividira sua vida com Ron. Mas ainda havia algo dele nos cantos. Nas lembranças. No entanto, Lauren aprendeu a preencher esses espaços com novas experiências. As lembranças já não a detinham. Já não a atormentavam. Agora, ela os via como parte da sua história. Mas não a definição do seu futuro. A oficina continuou funcionando, mas Lauren não estava sozinha em seu trabalho. Quase. Quando não estava na universidade, ajudava a mãe na administração e na contabilidade. Eles se sentiram mais conectados do que nunca, compartilhando um espaço onde poderiam crescer e prosperar. Embora ainda houvesse muito a fazer, Lauren não sentia mais medo. Um dia, uma carta chegou à sua casa. Foi um convite para um evento na cidade. Um evento para o qual as pessoas foram convidadas. Mulheres empreendedoras e líderes empresariais. Lauren, surpresa, olhou para ela com um misto de excitação e espanto. Durante muito tempo ela foi esposa. Mãe, mas agora estava se tornando uma mulher. Que estava fazendo seu nome. Mãe, você vai? Perguntou Cassie. Curioso. Lauren sorriu enquanto segurava a carta. Este convite foi mais do que apenas um evento. Foi a oportunidade de se afirmar publicamente como a mulher que decidiu não desistir. Era hora de mostrar ao mundo que, depois de tudo o que vivemos, ela havia encontrado seu lugar. Sim, querido, eu vou, porque agora eu sei que mereço estar lá. Não apenas como a mulher que fui, mas como a mulher que sou agora. A cada passo que dei, Lauren estava se aproximando de sua verdadeira essência. Ela não era mais esposa de Ron, nem vítima de traição. Era Lauren Clark, uma mulher capaz de construir o próprio destino, de se levantar, de seguir em frente. E o que mais importava para ele, é que ele estava fazendo isso com a filha ao seu lado. Tendo a verdade como bússola. O futuro, embora incerto, já não parecia tão assustador. Porque eu sabia que não importa o que acontecesse, ela tinha o poder de enfrentá-lo. E aquela sensação de poder, de liberdade, era a única coisa que eu realmente precisava.